A maioria das pessoas acha que liderança tem a ver com carisma, tem a ver com inteligência, tem a ver com autoridade. Só que não tem nada a ver com tudo isso. A liderança tem a ver com o controle emocional. E nesse vídeo eu vou mostrar as regras de liderança que o 1% que está no topo pratica e que ninguém te conta. E eu quero começar com a primeira, que é liderança não é carisma, é controle emocional. Por quê? O estado emocional do líder, ele importa muito, porque quando a gente tem um líder que não tem um controle emocional na hora de lidar com a equipe, um líder que explode, que é agressivo nas palavras, que não consegue entender as dificuldades da equipe, que não consegue ter uma inteligência emocional em determinadas situações, não é líder, não consegue liderar, porque ele acaba exaurindo toda a energia da sua equipe. Uma equipe que vive sob pressão e que não tem um líder que tem essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional para lidar, é uma equipe que está fadada a errar a todo momento, porque não consegue ter clareza, porque não tem um líder que é claro. Quando o líder ele entra em pânico, a equipe perde o foco. Então essa liderança, ela tem que ser uma liderança com um controle emocional excelente. Se a liderança ela não tiver controle emocional, se a pessoa que é líder não tiver o controle emocional, a equipe desestabiliza no ambiente de trabalho. Um outro ponto é, o líder é o porto seguro em tempos de caos. A equipe ela precisa de previsibilidade na hora de trabalhar. Se a equipe não tem previsibilidade no seu dia a dia, não tem previsibilidade no seu sistema de trabalho, a equipe não consegue agir. A gente vê muitos líderes que são completamente estabanados, que chegam gritando, chegam pressionando. Essa segurança psicológica, ela faz com que a equipe consiga ter resultados. Se a gente pega, por exemplo, Steve Jobs, para ele ter tomada de decisão rápida, ele chegava sempre de blusa, acho que era suéter, se não me engano, preto, de gola, e calça jeans da Levi's e tênis branco. Ele sempre se vestia dessa forma. Você pega Jeff Bezos, também ele usa tons neutros. Você pega Mark Zuckerberg. Por quê, gente? Porque eles querem ter uma tomada de decisão. Eles não querem perder tempo, na realidade, em se arrumar, em se vestir. Por isso que as pessoas costumam usar o preto. Porque o preto, ele fica bom, ele ajuda na questão da imagem. Então a pessoa não tem a preocupação com a roupa que vai vestir. Agora, imagina uma equipe que tem que chegar na hora de trabalhar e não sabe como que vai encontrar o seu líder. Como que vai encontrar a pessoa, o gestor. A pessoa, ela simplesmente perde energia só nesse pensamento dela. Essa estabilidade faz com que exaura, que mine essa energia. Então o líder ele tem que ter o quê? Ele tem que trazer uma segurança psicológica para a sua equipe. Um líder estável permite que o time foque no trabalho, porque o time não vai focar na defesa. O time que tiver que focar na defesa já foi o tempo, sabe? Já perdeu o time. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quer liderar uma equipe, aí você que caiu nesse vídeo e que está assistindo até agora, fala assim, Rita, mas eu nem comecei a ter um negócio. Mas se você for trabalhar na internet, futuramente você vai ter que ter um videomaker, você vai ter que ter um editor, você vai ter que ter um copy, ou não, às vezes você vai trabalhar sozinho, mas se você quer expandir o seu negócio, independente de qual seja, você vai ter que saber delegar certas atividades que vão minar sua energia. Você vai ter que delegar para outras pessoas. E aí, como que você vai fazer se você não tem
um equilíbrio emocional. Um equilíbrio, você não dá uma segurança psicológica para o seu time, para a sua turma. Um líder estável permite que o time foque no trabalho. Nunca se esqueça disso. Controle emocional não é repressão. E aí, você vai falar assim para mim, Rita, mas eu sou ser humano, então eu tenho que me segurar dentro de mim? Não. Você pode sentir, só que a forma como você vai expor isso é o que importa. Se você reagir impulsivamente, isso é opcional. Você vai sentir se você perder uma mãe, se você perder um pai, se você perder um filho, a esposa ou o esposo, o marido. Você vai sentir essa emoção, isso é inevitável, você é um ser humano. A gente nunca pode esquecer que sentado nas grandes cadeiras, nas cadeiras de poder, os presidentes e grandes CEOs e presidentes de nações, a gente tem pessoas que sentem, pessoas que têm dor de barriga, que têm dor de estômago, que sofrem também. Mas a forma como eles reagem é opcional. E basta analisar os grandes, como eles reagem. A gente não vai pegar, por exemplo, Jeff Bezos reagindo, brigando, fazendo fofoca em vizinhança, gente. Brigando, porque brigou com a vizinha. Ele não está preocupado com isso, ele tem outras coisas para se preocupar. Você pega, por exemplo, o Trump que está no centro das atenções mundiais, nesse momento que vos falo, e outros presidentes que estiveram na cadeira dos Estados Unidos, você não vai pegar eles brigando com fofoca lá que está acontecendo na cozinha. Então a gente tem que saber aonde a gente coloca a nossa energia. Só que a gente tem que saber, a gente sofre também, só que a gente tem que saber como a gente faz. Ele não vai se importar, às vezes vai perder um ente querido e vai estar lá tendo que dar canetada lá. Ter que escrever alguma coisa, deliberar, tá? De repente em guerra e perdeu o filho, tem que continuar. A gente tem que analisar muito bem isso. A emoção nossa, é inevitável, mas como a gente vai reagir nisso? E aí eu entro na questão da pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa a gente tem que dar. A gente tem um estímulo, né? Um erro da equipe, uma crítica, um problema no faturamento, né? Teve uma queda de faturamento, uma crise inesperada, tanto econômica do país como da empresa. Tá, isso é o estímulo. Mas como eu vou reagir a isso? Como eu vou reagir? Eu vou tentar resolver ou eu vou brigar? Eu vou falar, eu vou discutir? Ou eu vou decidir o que eu tenho que fazer? Eu vou achar uma solução. Então, qual é o meu tom de voz? Qual é a atitude que eu vou trazer? E isso é onde o líder vai se revelar. Se o líder é bom. Se nesse estímulo ele vai dar uma resposta correta, que é o quê? De solucionar o problema. É de solucionar o problema para o cliente, se você é infoprodutor ou se você tem um negócio. A crise veio, como você vai solucionar? A crise veio na sua vida, como você vai solucionar o problema para o teu cliente? A crise veio para o cliente, como você vai ajudá-lo a solucionar? De repente você criou um sistema para o seu cliente, só que aconteceu alguma coisa lá para ele e você às vezes vai ter que dar uma revisada nisso para continuar solucionando esse problema que já está com uma outra crise. Olha só, gente. Um bom líder, ele vai o quê? Ele não vai pedir permissão, ele vai fazer as coisas acontecer. E ele não vai gritar, ele não vai espernear, ele não vai se desesperar. Ele vai simplesmente trazer a solução. Uma outra regra que eu gosto de falar, que eu analiso muito nas empresas, quando eu sou chamada para dar mentoria, quando eu sou chamada para conhecer a empresa, é a falar a verdade. As empresas não falam a verdade para a equipe. Fica com aquela, sabe, aquela gentileza falsa, aquele mimimi, aquela fofurice, sabe? Porque você, não, e não fala a verdade. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que saber trazer a crítica uma crítica construtiva para a equipe.
Não ficar com aquele ar de mistério na equipe, que isso gera tensão. Sabe aquele filme Estranhos? Não sei se alguém já assistiu o filme Estranhos. Aquele filme tem uma trilha sonora horrível. Eu falo horrível no sentido que ela é muito boa, porque ela fez eu ficar um mês quase sem dormir direito, porque eu achava que ia chegar alguém na minha casa. Aquela trilha é aquela sensação que a gente tem de que tem alguma coisa errada, mas eu fico só recebendo elogios falsos e o líder ele não fala o que está acontecendo, ele não coloca a real, ele não é honesto. Essa crítica ela tem que ser construtiva, ela tem que apontar o que está acontecendo de fato para que eu possa melhorar. E não ficar me elogiando fofinho e chegar no final do mês, você está fora da equipe. Isso gera uma tensão, isso mina energia também, faz com que a equipe não consiga trabalhar. Porque você fica pisando em ovos, você não sabe o que você está fazendo de certo, o que está fazendo de errado. O feedback, claro, ele vai acelerar o processo de grandes resultados. Você vai ter resultado, vai reduzir conflitos internos entre a equipe e o líder. Tem que ser sempre claro e específico, tem que ser um feedback bem claro, que faça com que a equipe consiga evoluir. Outra regra, liderança não é agradar pessoas. Eu acabei de falar e eu coloquei aqui embaixo. Quando a gente quer agradar e não fala, a gente na realidade não está agradando. Aí chega lá na frente, começa a ter um monte de problema e aí fica pior para contornar. É preferível você resolver o problema, cortar o mal pela raiz, já de começo, falar o que está acontecendo, ser honesto de uma forma respeitosa e não ficar sendo muito gentil. As equipes maduras de empresa, quando você tem uma equipe, você vai liderar, ou quando você é infoprodutor, você quer trazer os melhores para você. Você já está conseguindo, já fez aquele monte de vídeo, você que é infoprodutor, já está com uma boa audiência e já está dando um dinheiro legal e você fala assim, agora eu vou contratar. E você vai querer contratar pessoas que são competentes, porque senão seu negócio não vai crescer. E essas pessoas maduras, elas não querem mimimi, elas querem saber a real. Então, sempre trazer a real. Isso ajuda você a proteger emocionalmente a sua equipe e faz com que ela não seja uma equipe fraca. Uma outra regra que eu vejo muito, que os líderes erram muito, transparência não é desabafo emocional. Os líderes não descarregam as suas emoções na sua equipe. O líder ele tem que ter equilíbrio emocional. Ele pode estar passando o ó na casa dele, ele pode estar passando o ó na vida dele pessoal, ele pode estar tendo assim uma guerra interna dentro dele. Ele não vai desabafar porque a equipe não é clínica psicológica dele. Ele não vai desabafar, ele vai liderar. E liderar é trazer os pontos que estão críticos dentro da equipe e resolver, solucionar e não descarregar, não transferir. Tem como a gente ser honesto para a equipe sem descarregar o nosso emocional na equipe. Tem como você liderar a equipe seguindo o sistema, seguindo os passos, sem descarregar a nossa emoção. E a gente tem que ter uma clareza emocional muito grande na hora de liderar uma equipe. Se você não tiver uma clareza emocional grande, a equipe vai ficar sem saber o que fazer. Se você que é o líder não é forte, não é firme nos seus propósitos, não é firme no que você está falando, você vive num turbilhão de emoções, imagina como que vai ser a sua equipe. Você vai dar margem a interpretações erradas, você vai dar margem a conflitos internos, porque ninguém vai estar sabendo o que você está querendo dizer. A gente tem que ter uma clareza emocional muito grande. Clareza é a principal função da liderança.
Grandes objetivos precisam ser traduzidos em ações simples. Fala simples, nada de jargão, super, ultra fodásticos. A gente não precisa disso. O líder, ele fala simples, ele fala de uma forma que uma criança consegue entender. Sabe aquela história assim do professor de química é um professor bom quando ele consegue fazer com que aquele grande sistema na química ele seja entendido até por uma criança? E aí a gente vê que ele é um bom professor. Você tem que ser isso se você quiser ser um líder. Se você um dia quiser ter uma empresa para você liderar, se você quiser um dia ter um negócio para liderar, se você quiser ter um infoproduto na área de educação, você tem que saber falar corretamente e simples. Você simplesmente tem que transformar a complexidade da situação em algo prático. Linguagem simples é sinal de liderança forte. Quando a gente pega jargões corporativos, a gente não está falando nada, com às vezes aquela pessoa que está entrando na equipe. Às vezes eles não são tão maduros, não tem tanto conhecimento. Você está dando a abertura, de repente, para uma pessoa, um profissional da equipe que está começando agora. Ele não vai entender nada. Eles vão mais atrapalhar do que ajudar. E aí eu trago mais uma regra importante. Propriedade total separa líderes comuns dos indispensáveis. Liderar é assumir responsabilidade. Não é ficar procurando quem fez o erro. Você tem que assumir. Você até pode, de repente, querer saber de onde vem, claro, porque você precisa corrigir isso, você precisa falar para a pessoa que ela fez errado aquilo e mostrar para a pessoa como ela faz para solucionar o problema se ela está na sua equipe. Porque para você delegar, você tem que ter uma equipe que saiba fazer. Se tem alguém errando, claro que você tem que mostrar. Só que não é ficar perdendo tempo, vamos ver quem foi o culpado, aí faz aquelas reuniões, você foi o culpado. Não, gente. O líder, ele tem que assumir a responsabilidade do erro pela equipe e ele tem que ajudar a procurar soluções. Ele tem que ajudar a equipe a encontrar essa solução. E ele não está preocupado com o ego, com o reconhecimento, ele está preocupado em resolver o problema. E aí o reconhecimento, ele vem depois. E o líder, ele não espera validação para resolver, ele simplesmente vai lá e faz. Ele toma a frente, vai lá e resolve. Vocês percebem que isso não tem nada a ver com inteligência, e sim com ação, com controle emocional, com querer fazer, querer resolver o problema, tomar as rédeas da situação. E aí eu deixo uma frase importantíssima. O líder é o porto seguro da sua equipe. É aquela pessoa que quando a sua equipe precisa de qualquer coisa que seja, está lá um líder forte, um líder com controle emocional, um líder que sabe resolver os problemas. E se esse vídeo te fez sentido, ou se você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E nos vemos nos próximos vídeos.